Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. No final do ano passado, a Comissão Nacional da Verdade entregou à presidente Dilma Rousseff um relatório final que concluiu: as graves violações de direitos humanos que aconteceram nos 21 anos da ditadura foram resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado, configurando crimes contra a humanidade. Para falar sobre o legado deixado pela Comissão Nacional da Verdade, sobre o cumprimento das quase 30 recomendações e sobre uma das finalidades mais nobres, o direito à memória, recebemos hoje o homem que coordenou os trabalhos. Pedro Dalari é advogado, professor universitário, mestre e doutor em Direito Internacional pela USP. Dirige o Instituto de Relações Internacionais da Universidade. Foi vereador, secretário de governo e, claro, deputado estadual. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. É uma honra, um prazer. Eu que agradeço o convite e terei muita satisfação em conversar com você e com os telespectadores. Depois de cumprir uma função tão importante quanto coordenar uma comissão nacional da verdade, que significa tanto para o país, ainda tem gente que te chama de ex-deputado, de deputado, como eu vou falar e como eu vou perguntar? Ah, sim, até hoje, o reconhecimento, eu fui deputado por 2 legislaturas, 8 anos, então esta atividade acabou marcando muito, não é? Eu era muito jovem. E era um período em que o Legislativo tinha muita atuação, então acabou sendo uma marca que eu tenho muito orgulho, ou seja, o fato de ter sido parlamentar, em que pese vivermos aí um período em que há muita crítica em relação à política, mas é algo que me dá muito orgulho, porque você representar a população é algo que dignifica muito a pessoa. Críticas justas, na opinião do senhor? Críticas justas e injustas, não é? Há muitas vezes pouco conhecimento sobre o que é a atividade de um parlamentar, que é muito difícil, o parlamentar tem que trabalhar com muita intensidade, ele é muito cobrado pela população que o elegeu e que ele representa, mas há críticas justas, né? Nem sempre o parlamento e o parlamentar têm estado à altura da expectativa da sociedade, e aí cabe ao parlamento e aos parlamentares fazerem autocrítica, não é? Eu, como fui parlamentar, eu tenho clareza dessa situação, sempre procuro defender a importância do parlamento, mas muitas vezes nós parlamentares, né, e aqui falo como um ex-deputado, mas que me incluo nessa categoria, ficamos a dever à sociedade. O senhor ficou aqui de 91 a 99, nesses 2 mandatos, mas também trabalhava aqui antes, né? Como é que foi isso? Eu fiquei 20 anos no parlamento, 10 anos como assessor parlamentar e depois 10 anos como parlamentar. Então já conhecia tudo quando assumiu, assim. Foi o meu habitat, né? E quando eu comecei, eu era estudante de Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e em 77... E entrei, e era um período exatamente de muita efervescência política, porque 1977 foi o ano em que começaram as grandes manifestações estudantis. Então a universidade era em prol da redemocratização do país. E em 1979 eu fui convidado, então, na época do MDB, não é o PMDB, o MDB, o antigo MDB, quando era MDB e Arena, na época do MDB, pelo então deputado estadual, que depois foi deputado federal, Flávio Bierrembach, para ser seu assessor parlamentar. E entrei, então, aqui em 1979 e fiquei o período dele aqui na Assembleia Legislativa, trabalhando como assessor parlamentar até 1983, por 4 anos, e com uma experiência extraordinária. Flávio Bierrembach era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu era um estudante de Direito, então você pode imaginar, Viviane, que condição favorável, não é, para um estudante de Direito, naquele momento da redemocratização do país, estar numa casa política produzindo legislação. Foi uma casa que era aberta, né, para todo mundo. Muito aberta, porque ainda havia ditadura. Então, os gabinetes, os parlamentares da oposição, né, do MDB, eram um fator de resistência muito respeitado na sociedade, e o gabinete, portanto, era um espaço onde ocorriam, né, toda a militância que se batia contra a ditadura. E era um gabinete extraordinário. Eu era aprendiz de feiticeiro, Viviane, num gabinete que tinha lá o Flávio Bierrembach, que é uma personalidade incrível,
mas jovens ainda, depois pessoas que ganharam grande notoriedade na vida brasileira. O ministro Celso de Mello, que é hoje do Supremo Tribunal Federal, era promotor público e foi comissionado, trabalhou lá com a gente. Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, na época, saindo, deixando de ser estudante de Direito para prestar concurso para o Ministério Público Estadual, depois foi, por mais de uma vez, Procurador-Geral de Justiça. E o economista Lauro Ferraz, também advogado, que depois foi vereador, foi secretário no governo Montoro, enfim, foi uma escola para mim extraordinária. E era uma ilha de democracia numa época de trevas. Sem dúvida. Que eu vou reencontrar depois, muitos anos depois, quando na Comissão Nacional da Verdade eu vou investigar justamente fatos ocorridos naquele período em que eu havia me iniciado na vida parlamentar, ainda como assessor. E como é que foi isso? Essa experiência da Comissão da Verdade, extraordinária, né? Porque, veja, a comissão teve uma responsabilidade enorme. Produzir um relatório que registrasse as graves violações de direitos humanos ocorridas no período recente da história brasileira, principalmente no período da ditadura militar, e de maneira isenta, levantando o maior número de informações possível, e num período, quer dizer, e numa distância de tempo em relação ao período investigado, bastante grande, não é? Grande. Então, o golpe militar é de 64, né? A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em 2012. Então, veja a diferença de tempo, tá certo? Quer dizer, para quase 50 anos de diferença para ela poder pesquisar fatos ocorridos com tão longo tempo. Mas foi uma experiência muito gratificante, extraordinária, e eu fico muito satisfeito de ver que a sociedade recebeu muito bem o relatório, ou seja, entendeu, independentemente das críticas que possa haver em relação a um ou outro aspecto, é uma obra gigantesca, são 3.500 páginas, não é? Mas recebeu com uma sensação positiva. Quase 3 anos de trabalho, e algo que eu acho que ajudou e ajuda e ajudará a sociedade brasileira a conhecer um pouco desse período. Quais são as contribuições que o senhor acha que a comissão deixou de mais importantes? Porque ela estabeleceu ali uma série de diretrizes, né, de determinações para o governo, para órgãos assim, públicos importantes. Como é que a gente faz agora para saber se isso realmente vai ser cumprido de fato? Olha, a meu critério, a contribuição mais importante da comissão foi justamente aquela que você muito bem pontuou logo no começo, Viviane, quando você fala que a comissão concluiu e demonstrou que as graves violações de direitos humanos foram produto de uma ação orquestrada, sistemática, planejada do Estado, né? Para usar uma expressão que se usa mais frequentemente nessa época, foi uma política pública, né? Lamentavelmente, né? Ou seja, não foi, como queriam fazer crer os militares, a ação de alguns psicopatas que saíram por aí delirantemente matando e torturando. O Estado se organizou, recursos públicos foram utilizados, funcionários públicos foram utilizados, né? Havia uma cadeia de comando para tortura e morte que começava nos gabinetes dos presidentes militares e chegava até os porões da repressão. Então, essa caracterização que a Comissão Nacional da Verdade fez, da forma como se deu essas graves violações, eu reputo a coisa mais importante, porque isso é que gera a responsabilidade das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional, das câmaras municipais, de, no exercício da função de liderança na sociedade, não deixar que isso mais ocorra. Né? Porque que nunca mais se repita. Que nunca mais se repita, que não se repita nunca mais, porque isto foi realmente uma ação estrutural, né? Porque é evidente, quando nós temos a ação que é de um indivíduo, um psicopata, muitas vezes é difícil fazer a prevenção, porque um doido é um doido, né? A gente nunca sabe, né, onde ele vai agir. Veja esses episódios de assassinatos em massa nos Estados Unidos, onde alguém pega uma arma, é um desequilibrado mental e sai matando. É mais difícil de coibir. Agora, no caso da repressão brasileira, não houve isso. Foi uma ação estrutural do Estado. Vamos falar um pouquinho, então, das outras orientações, né? Tem a questão das Forças Armadas assumirem a responsabilidade. Vamos falar um pouquinho mais disso no próximo bloco? Pois não. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.